Você é sempre linda. Um oferecimento Michele Marques Cosméticos, porque sentir-se bonita é sentir-se bem. A autoestima é gerada pela imagem que os outros fazem de nós mesmos e pelo valor que damos a essa imagem. É durante a infância e a adolescência onde a autoestima cria uma marca profunda, porque são nessas etapas quando nos encontramos mais vulneráveis e flexíveis. O programa de hoje está recebendo novamente a psicóloga Helena Rios, especializada em educação de filhos, e vamos conversar sobre a importância dos pais na ajuda da construção da autoestima dos filhos. Helena, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Michele. É um prazer estar aqui. Fala pra gente, quando que começa a formação da autoestima das crianças? Desde que a criança nasce. A autoestima é gerada pela imagem que os outros fazem de nós mesmos e pelo valor que a gente dá a essa imagem. Então, por isso é tão importante que os pais falem coisas positivas para a criança. Ela é essencial porque ela é o alicerce para uma autoestima saudável e positiva, né? E é importante para o desenvolvimento da criança para uma autoestima saudável e positiva no futuro. Então, o papel dos pais é fundamental. Fundamental. A criança precisa se sentir amada. Isso começa então em casa. Começa em casa. Porque às vezes a gente fica preocupado com os outros, como você disse bem, com o que os outros pensam, mas na verdade, primeiro é importante o que os pais pensam, seria isso? Sim, seria isso. O que os pais pensam de nós, o que os pais dizem sobre nós, né? E a criança precisa se sentir amada. Uma coisa que ajuda muito, né, os pais podem influenciar, dando, por exemplo, pequenas tarefas, pequenas responsabilidades para a criança, deixando que a criança tome algumas decisões. Claro que as tarefas que a gente vai impor para as crianças, né, e pedir que as crianças façam, precisam ser coisas que estão dentro do possível para a criança. De acordo com a idade. De acordo com a habilidade, com a idade da criança, né? Não exigir algo muito difícil para a criança. Não colocar metas inatingíveis, porque aí seria muito difícil, né? Helena, então o que pode desencadear a baixa autoestima em uma criança? Críticas destrutivas, negativas, né? Palavras negativas. Os pais quererem fazer tudo pela criança, dar tudo pronto na mão. Isso é uma coisa horrível, porque a criança vai se sentir incapaz de fazer. Se o pai não deixa ela fazer nada, faz tudo por ela, a sensação e o sentimento que vem na criança é de incapacidade. Quando a criança faz alguma coisa, é importante a gente reforçar esse comportamento, recompensar, né, reforçar, com reforço social mesmo, dando parabéns, elogiando a criança, isso é muito importante. Quando não fazem isso, a criança se sente desvalorizada, é como se ela nunca fosse boa o suficiente. É porque às vezes eu imagino, sou mãe também, a gente se atém muito à questão da educação, da correção, mas acaba esquecendo o outro lado. Esquece o outro lado, que é do elogio, da importância da apreciação. A apreciação é fundamental, a gente precisa aprender a apreciar, porque a criança ela não faz só coisa errada, né, o tempo todo, elas fazem muitas coisas certas, então ela precisa ser apreciada. Mesmo por menorzinho que seja, para ela é muito importante. Cada conquista, cada avanço tem que ser reforçado. Como nós podemos identificar se uma criança está com baixa autoestima? Existem alguns sinais? Existem sim, vários sinais, né? Uma criança com baixa autoestima, ela tem a tendência de achar culpados para suas falhas, para seus erros, né? Ela quer sempre achar um culpado para os erros dela. Ela tem a tendência de se comparar demais com as pessoas. Tem medo de rejeição, ela não confia em si mesma, tem dificuldade de confiar em si mesma, tem dificuldade de lidar com frustração, ela é muito competitiva, perfeccionista,
Então, o perfeccionismo é uma das características, né? A ansiedade, o pensar demais. Então, são vários os sinais. Você falou em pensar demais, eu lembrei de uma síndrome que existe hoje, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então, pegando um gancho nisso, quais patologias, até emocionais, uma criança com a baixa autoestima pode desenvolver? Pode desenvolver principalmente pensamentos disfuncionais ou negativos, né? Crenças disfuncionais que vão gerar emoções desagradáveis de sentir e, em consequência disso, comportamentos contraproducentes. A criança, então, pensa, sente, né, de acordo com o pensamento e age de acordo com esse pensamento e com essa emoção. Então, pode desenvolver transtornos de ansiedade, exatamente por causa dessas crenças negativas, né? Ela vai se sentir inadequada, inútil, ela tem medo do futuro. Então é comum acontecer os transtornos de ansiedade, por exemplo, o toque. Um dos transtornos que é comum acontecer é o toque, exatamente também por causa desse perfeccionismo, né, que a criança com baixa autoestima tem, e dessa necessidade de ser reconhecida e valorizada. Outro problema que pode surgir é a dependência emocional também, que é muito comum. A criança às vezes faz coisas que ela não faria normalmente para agradar o outro, para ser aceita. Isso na escola acontece muito, né? Eu tive um caso de uma criança que eu atendi, que a criança, um colega pediu para ela mexer na mochila dos outros colegas, e se ela não fizesse isso, ela não seria mais amiga, e ela obedeceu para não perder a amizade, para agradar a colega. Então, assim, outras coisas piores eu já vi, né, de crianças que falam assim: se você não fizer isso, eu não vou ser mais sua amiga. Então, causa uma dependência emocional, e a criança faz coisas, né, que não faria normalmente para agradar e para ser aceita. E eu imagino que as crianças que usam dessa dificuldade da criança, ela percebe essa fragilidade. Concorda? No caso da fragilidade mesmo emocional, nesse sentido, da necessidade de aceitação. Exatamente. E acabam usando disso. Exatamente, acontece muito isso. E a outra coisa que pode acontecer é a depressão, que também é muito comum na infância. A gente pensa às vezes que só adulto fica deprimido, mas tem muitas crianças com depressão e se sentem incapazes, se sentem inúteis, sem valor, né? Acham que não tem valor, que elas não são capazes de nada e por isso não tem valor. Uma criança com depressão, ela dá algum tipo de sinal que o pai e a mãe podem identificar? Vamos dar essa dica para o pessoal de casa, porque é uma doença tão séria, a gente tem falado tanto dela. Uma das coisas que acontece muito com criança deprimida é a irritabilidade. A criança fica muito irritada facilmente, né? Ela se irrita facilmente. O choro, né? Ela se isolar, o choro constante, essa sensação de não agradar os outros, de não conseguir ser boa o suficiente, a timidez excessiva. A gente tem que ficar de olho, são sinais que podem surgir. E vamos falar sobre o oposto agora. Quando há o excesso de elogios, isso também pode ser prejudicial? Na verdade, Michele, o elogio é uma das formas mais importantes de influenciar uma criança. Ele é muito importante, então a gente precisa lançar mão do elogio para influenciar o comportamento da criança. Porém, tem um detalhe, né, importante: ele tem que ser feito na hora certa e da forma correta. Porque se uma criança é aplaudida e elogiada por algo que ela sabe que ela não merece, isso vai distorcer a autoestima da criança. Helena, como os pais podem contribuir, então, na construção dessa autoestima das crianças? Como eu já até citei aqui antes da importância dos pais darem responsabilidades para os filhos, uma das formas é essa, né? Dar responsabilidade
Porque quando o filho consegue fazer algo sozinho, né, a satisfação de ter feito algo sem ajuda, isso fortalece a autoestima da criança. E reforço positivo sempre. Todo comportamento que é reforçado é repetido. Então, quanto mais reforço para os comportamentos positivos, mais esse comportamento vai melhorar, né? Vai aumentar. Quando os pais devem procurar ajuda? Quando os pais perceberem que a criança realmente está muito tímida, está muito fragilizada, ela não se valoriza, né? Ela não dá valor, ela não acredita que ela pode fazer as coisas, falta confiança nela mesma. Então, quando isso acontecer, e todos aqueles sinais que a gente já citou aqui, né? Da dificuldade de lidar com frustração, da competitividade, do perfeccionismo. Quando os pais perceberem isso, é importante procurar ajuda sim, Michele. E como que seria o tratamento? Seria a princípio com um psicólogo, né? O ideal é procurar um psicólogo que vai ajudar a criança, e tem algumas terapias que ajudam muito, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar exatamente com essas crenças disfuncionais, né? Pensamento, emoção e comportamento. A partir daí o psicólogo vai perceber se é necessário o médico, o psiquiatra ou não. Às vezes só com a terapia já resolve o problema, mas em muitos casos é preciso médico e até medicação. Então, quanto antes se identificar, melhor, maior sucesso no Sim, tratamento. Exatamente. Então, diante de tudo isso que a gente conversou, eu vejo que a questão do equilíbrio, então, é fundamental em relação a essa questão dos elogios, da chamada de atenção quando precisa. Sim. O equilíbrio, então, é a chave? É a chave. Não esquecer que dizer não é importante. A criança tem que entender que tudo bem errar. Não tem problema, às vezes a gente vai errar mesmo, que todas as pessoas erram, que ela não é a única que erra, né? Então a criança precisa desse equilíbrio mesmo. E os pais podem ajudar muito em casa, né? Também falando sempre coisas boas para as crianças. Helena, quero agradecer a sua participação nos nossos 2 programas. Espero poder contar com você numa próxima oportunidade. Obrigada, Michele, eu que agradeço. Eu quero aproveitar e te dar um presentinho que eu ganhei, Thalita, de um parceiro nosso, que é a Desinchar. Pessoal, é muito bom. Eu uso Desinchar a dia. E hoje eu vou presentear a Helena com Desinchar à noite, que todo mundo da minha casa usa. Então quero agradecer a Desinchar pelo carinho de ter me enviado já pela 2ª vez os seus produtos e dizer que eu amo muito, é muito bom de verdade. Obrigada. E para você que nos assiste, obrigada pela companhia e não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube. Lá você assiste a todas as entrevistas que foram ao ar até hoje e poderá interagir com os nossos convidados enviando para o WhatsApp abaixo a sua pergunta ou sugestão. O próprio entrevistado vai responder você nos próximos programas. Eu quero aproveitar e agradecer também o Dr. Frederico Porto, que me enviou o seu livro Antecipe o Inevitável, a Arte e Ciência de Liderar Mudanças. Dr. Frederico, muito obrigada, adorei o presente, vou ler com muito carinho e depois vou fazer um post lá no Instagram do programa. Muito obrigada. Quero agradecer também a Verusca, da loja E De Repente Comprei. Tô deixando para vocês aqui o Instagram, o site abaixo. Ela me enviou um tênis lindo da Adidas, lançamento, e tem as fotos aí para vocês poderem acompanhar. É muito bacana, é uma loja que trabalha com produtos originais importados com um preço muito acessível. Verusca, beijo, obrigada. E você de casa, obrigada pela companhia e voltamos no próximo sábado, às 1h15 da tarde. Um excelente final de semana e até lá!